Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe vocês que creem na Palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para o maior inimigo seu. O maior, o mais ferrenho, o mais ambicioso, o mais cruel inimigo que você tem não é o vizinho, não é a amante do seu marido, o amante da sua esposa. Não, o maior inimigo que você tem é o seu coração, está dentro de você. O coração é mais cruel de tudo que você possa imaginar, de tudo que você vê nesse mundo. Então, o maior inimigo seu é o seu coração. Por que, bispo, que o meu coração é o meu maior inimigo? Sabe por quê? Porque é o seu coração que anseia, deseja, aspira ser feliz. Mas, bispo, você me pergunta, ser feliz é uma coisa que todo mundo quer, pois? Pois bem, é verdade. Mas quando você dá ouvidos ao coração, às aspirações do coração, aos desejos do seu coração, você fica perdido, porque o coração é cruel, é enganoso. O coração é que faz a gente sentir. O diabo é cruel, o diabo é inimigo do homem, mas o coração é pior. Por que o coração é pior? Porque o diabo fala e você ouve se quiser. Agora o coração não, o coração sente. E quando o coração sente o desejo de ser feliz, custe o que custar, então normalmente a pessoa dá ouvidos à voz do coração. Então, quantas pessoas têm casado movidas por causa do coração, os desejos do coração? É o coração que grita, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Então, o coração é que leva a pessoa que é triste para a balada, para ficar alegre. Você tem depressão, você é triste, uma pessoa muito triste. É? Então o coração fala assim, vai para a balada que você vai se alegrar. Aí você vai para a balada, canta, dança, bebe, usa droga, etc. E naqueles momentos você fica alegre. Mas depois, quando você volta para casa, coloca a cabeça no travesseiro, aí vem o retorno. Aí vem aquela depressão mais profunda ainda. Porque o coração iludiu você com aquela alegria da balada, mas agora o seu coração está triste, está angustiado. Ele está querendo mais. Ele está aspirando mais do que você pode dar. E então você fica depressivo, você fica angustiada por querer satisfazer o seu coração. Então, quando uma pessoa diz assim, eu quero ser feliz, e por causa dessa aspiração de querer ser feliz, está disposta a pagar qualquer preço.
ainda que a felicidade dependa de bebida, do álcool, ainda que a felicidade dependa de drogas, ainda que a felicidade dependa de roubar para ter as coisas desse mundo mais rapidamente, ainda que o coração tenha que casar com uma pessoa errada, sabendo que aquela pessoa não serve para ela, mas o coração manda, eu quero porque quero e quero. E aí a pessoa atende a voz do coração. E aí vem as consequências. Então, o coração, minha amiga e meu amigo, é o pior inimigo do ser humano. É o pior inimigo do ser humano. Porque o coração faz a pessoa sentir uma vontade, um desejo, uma gana de tomar posse daquilo que é prejudicial àquela criatura. Olha só o que Deus alerta, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, o que criou o primeiro homem e a primeira mulher. Olha só o que Deus fala com respeito a esse inimigo feroz que nós trazemos dentro de nós. Vamos ler o texto. Diz assim o Senhor: enganoso é o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quer dizer, o coração é mais enganoso, enganador, mais cruel, mais perverso, é o pior inimigo que a gente carrega dentro do peito. E você que está nos assistindo agora, quantas foram as suas frustrações porque você deu vazão ao seu coração? Quantas pessoas, por exemplo, colocam o coração, a sua paixão num clube de futebol, por exemplo, seja no Palmeiras, seja no Santos, seja no Corinthians, seja no Flamengo, no Botafogo. A pessoa coloca toda a sua força naquele time e vai para os estádios e luta e mata e morre por causa do coração sentir aquela paixão imensa pelo seu clube. Eu sei o que é isso, porque quando eu era garoto, eu não perdia um jogo no Maracanã. Todo domingo eu ia no Maracanã assistir o jogo do meu time. Minha amiga, meu amigo, o que eu ganhava com isso? Eu ganhava, às vezes, uma alegria no domingo, mas, às vezes, eu saía de cabeça inchada do estádio, porque o time tinha perdido. E quando ele perdia, quando ele estava perdendo, eu queria que o meu time batesse, machucasse os jogadores do time adversário, para que eu pudesse me sentir um pouco melhor. Não, nós apanhamos no futebol, mas nós batemos no jogo. Quer dizer, olha só o sentimento do coração. Quantas pessoas amam pessoas que não prestam e sabem que aquela pessoa que não presta não serve para ela. Mesmo assim, movida pelo coração, ela se entrega, ela se dá, ela deixa, ela passa por cima dos pais, passa por cima da moral, enfim, ela passa por cima de tudo e se entrega àquelas paixões. É o coração. Por isso, minha amiga e meu amigo, só existe um jeito de você controlar o seu coração. Um só jeito. É quando você pega esse coração enganador, esse coração cruel, perverso, e coloca no altar. E quando você coloca esse coração ruim, perverso no altar, você entrega para o Espírito Santo te dá um novo coração. E aí sim, a sua vida muda. Porque mudou o seu coração, muda também a sua vida. É o caso dessa criatura que foi menina de programa, que foi garota de programa. Olha só o testemunho, presta atenção, aumente o volume para assistir o que ela tem a dizer, a experiência que ela tem a passar para nós, em confirmação com essa palavra de Deus, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Vamos, então, assistir o testemunho dela. Meu nome é Regirlândia, eu tenho 26 anos. Desde a infância eu
Eu tinha uma vida muito complicada, uma vida muito sofrida por conta que eu morava com os meus pais ainda e eles eram agricultores, então a gente vivia disso. Porém, a nossa vida era uma vida muito de pobreza, nós não tínhamos um alimento, aquilo que a gente queria comer na mesa. E muitas das vezes a gente nem tinha aquele alimento. Com 15 para 16 anos, surgiu uma oportunidade de uma conhecida da minha mãe, está precisando de alguém aqui em São Paulo para cuidar dos filhos. E eu insisti com minha mãe. Minha mãe mesmo não queria que eu viesse, mas eu insisti, eu falei que seria uma oportunidade muito boa para mim começar com algo aqui em São Paulo. Até que a minha mãe deixou eu vir, né? Aí eu vim para casa dessa pessoa. Eu mentia para essa pessoa, eu maltratava os filhos dela, eu fazia as coisas de qualquer jeito. Eu não tinha prazer em fazer aquilo. Aí daí ela me mandou embora da casa dela, meu irmão morava em outro bairro aqui de São Paulo, e aí ela me enviou para esse meu irmão. Eu fiz uma análise de como estava a minha vida. Estava desempregada, a gente não tinha o que comer, a gente comia até miojo com feijão, porque não tinha outra opção, a gente não tinha dinheiro para nada mesmo. Eu comecei a ir numa casa aqui de prostituição aqui em São Paulo, foi quando foi o meu primeiro programa. O que me impulsionava a ter coragem para isso, a princípio, eram as bebidas. Eu bebia muito, então eu vi, assim, antes de eu tomar a atitude de dizer sim, eu tive que me embriagar muito, eu tive que beber muito. Aí eu vi que a bebida já não era o suficiente, né? Porque nas próprias boates onde eu ia, tinha pessoas que forneciam a droga. Então, eu comecei a conhecer. Eu não sei se você reparou que ela saiu da casa dos seus pais movida pelo coração. Ela achou que era uma oportunidade para ela. O coração, naturalmente, a impulsionou, a impeliu a sair de casa por causa da necessidade e vir para São Paulo para cuidar de crianças. Mas lá, quando ela estava cuidando das crianças, ela que não teve infância estava cuidando de crianças. Como que uma pessoa que não teve infância podia cuidar de criança? Então, o coração dela a incitou a maltratar as crianças. Quando ela foi mandada embora, ela foi se envolver com a bebida, porque o coração queria bebida, e depois a prostituição. Vamos continuar assistindo só, mas preste atenção como o coração dela a impulsionou para o fundo do poço. Vamos continuar assistindo. Mais meninas, então eu comecei a conhecer outras coisas. Então me ofereceram isso, a cocaína, e eu comecei a usar. Fui pegando gosto, fui usando, e eu não vivia mais sem. A ponto o homem não precisava mais nem pagar em valor para mim. Se eu soubesse que ele era usuário de cocaína, eu não precisava nem me pagar em dinheiro, que eu já ia para o quarto com ele, se eu soubesse que ele já usava, para que eu pudesse ter aquilo, que era a cocaína. Era quando vinha aquela depressão pós-química, né? É quando o efeito acabava e quando vinha aquela pergunta, por que eu vivo assim? Por que eu existo? Eu tentei pular do 7º andar, tentei me jogar, porque eu estava totalmente perdida. A minha cabeça, elas só eram bombardeadas por pensamentos de suicídio. Por que você existe? Você nunca vai sair dessa vida. Você nasceu para ser assim. O último dia, e também foi o dia que eu acordei, assim, de um estalo, o que eu estou fazendo na minha vida, foi um dia que eu estava numa boate, e nessa boate era proibido usar cocaína. Então, eu bebi e fiquei extremamente bêbada. Eu comecei a bater nas pessoas que estavam comigo, eu comecei a xingar. Eu estava extremamente agressiva e a própria dona dessa boate, ela me jogou para fora, como se fosse um cachorro. Peguei o metrô para ir para minha casa com as roupas toda rasgada e chorando com a maquiagem toda borrada. E as pessoas olhavam para mim assim com ar de julgamento, mas elas não sabiam o tão fracassada, o tão derrotada que eu estava ali dentro de mim. Aí eu só olhava para as pessoas e falava assim, que desgraça de vida que eu vivo. Aí eu cheguei na minha casa, liguei para minha mãe chorando, mãe, eu prometo para a senhora que eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? A minha mãe, ela sabia que eu era problemática. Naquele dia eu prometi para ela, mãe, eu nunca mais vou fazer isso.
eu nunca mais vou te dar desgosto, nunca mais a senhora vai precisar chamar minha atenção por nada. Porque hoje eu decido mudar. Eu mudei por mim, primeiramente, que eu já não estava mais aguentando aquela angústia, aquela tristeza dentro de mim, e também depois por ela, porque ela que me ensinou a ser uma pessoa honesta. E a minha irmã era da Igreja Universal. Ela vendo a situação que eu vivia, tão agressiva que eu era com ela fazia tudo por mim, e eu era extremamente agressiva com ela, eu partia para cima dela, ela não podia nem olhar para mim que eu já queria avançar em cima dela. E foi quando ela me fez um convite para ir numa reunião. E quando eu fui nessa reunião, eu já vi algo totalmente diferente daquilo que eu via. Em nenhum momento ninguém da igreja me julgou, me apontou o dedo, essa daí. Não, ninguém não falou nada, muito pelo contrário. As pessoas me acolheram, é como se elas estivessem se colocando no meu lugar e elas entendiam exatamente o que eu falava. Sentei, esperei a reunião começar e quando o pastor subiu no altar para falar, eu não entendia nada direito, porque eu não tinha ido em nenhum lugar assim. Ele pediu para fechar os olhos e pediu para falar com Deus. Só que eu nunca tinha falado com Deus, eu não sabia nem o que dizer para ele. Mas naquele momento, só em eu fechar os olhos e creio pela sinceridade que tinha dentro de mim de querer realmente mudar, eu comecei a chorar, eu comecei a falar do meu jeito. E é como se de dentro de mim tivesse saído um peso. E eu saí de lá tão leve, assim, tão em paz comigo. E eu comecei a ir na igreja todos os dias, eu estava lá. Eu estava com muita vontade de me batizar. E quando eu tomei essa decisão, eu fui preparada. Levei roupa, levei toalha, levei tudo. E quando eu saí de dentro do batistério, é como se eu estivesse flutuando. Eu me senti limpa. Ali é como se minha vida tivesse começado do zero. Aí, a partir daquele momento que eu me batizei, frequentava todas as reuniões que me orientaram para mim frequentar, ouvi falar do Espírito Santo. Muitas pessoas, principalmente a pessoa que me acompanhava, falou assim, olha, para você permanecer, você precisa ter o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ter o próprio Deus dentro de você. E foi quando eu fui buscando, eu fiz muitos propósitos, eu jejuei muito, eu fiz propósitos assim que Deus me dava direção. Eu fazia, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer mais para me de ter o Senhor dentro de mim? A todos os dias eu sacrificava a minha vontade, dizia não para o meu eu, dizia não para as dúvidas, dizia não para qualquer tipo de coisa que viesse a me atrapalhar em receber o Espírito Santo. A minha prioridade era estar bem com Deus, porque se eu tivesse o Espírito Santo, Ele ia me acrescentar as outras coisas. Não precisava ficar me preocupando com ser bem-sucedida, com vida sentimental, porque o Espírito Santo, para mim, ele já ia ser o suficiente, eu já ia ser feliz sozinha. E o que viesse é o que ele iria me acrescentar. Eu me preparei, nesse dia eu conectei os meus pensamentos só nele. Busquei nos pensamentos, durante o dia no meu trabalho. É como se eu tivesse só um lugarzinho para ele dentro de mim. Eu falei, meu Deus, esse dia vai ser especial do Senhor. O Senhor vai entrar dentro de mim. Eu já fui na certeza de que isso ia acontecer. E quando foi na vigília, foi a maior alegria. A maior alegria que um ser humano possa ter. Que é o Espírito Santo envolvendo a pessoa, sabe? No primeiro dia que eu cheguei, eu me senti abraçada. Me senti acolhida, mas no dia que eu recebi ele, eu me senti como se eu estivesse já nos céus. A alegria, ela estava dentro de mim, a força, gerou uma força dentro de mim, o desejo de viver, porque eu tinha tanta vontade de morrer, de sumir, mas ali dentro de mim foi gerada uma força, um desejo de viver. Eu falei, meu Deus, o quanto eu sou grata a Ti, aquela alegria, aquele prazer de abraçar as pessoas, sabe? Quando eu busquei com toda a minha força, eu me desliguei de tudo que estava à minha direita, à minha esquerda, só me conectei àquilo que Deus estava proposto para mim, que era o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que mudou dentro de mim foi o meu caráter, de uma pessoa mentirosa, que não tinha palavra. Isso ele mudou dentro de mim. Como mulher, ele me fez ser uma pessoa amada, valorizada, uma pessoa limpa,
que tem olhos puros, que procura sempre estar fazendo bem sem olhar a quem, sempre estendendo a mão para aquelas pessoas assim que precisam de mim. E o meu maior desejo é poder chegar até elas e falar de que tudo que tem dentro delas pode ser arrancado e pode habitar algo que vai dar vida de fato de verdade para elas, assim como foi dado para mim. Eu tenho necessidade, hoje para mim é uma necessidade de falar de Jesus, é algo que me impulsiona dentro de mim de falar da salvação, de falar de uma nova vida. Como eu não tinha perspectiva de um casamento, de um relacionamento, para mim todos os homens que eu tivesse um relacionamento iam me julgar, eu achei que não ia ser feliz. Qualquer oportunidade que eles tivessem, eles iam me apontar o dedo. Mas como o Senhor Jesus, Ele me limpou, Ele tirou todos os traumas, tirou todo o medo, tirou todo o complexo também que eu tinha, Ele me preparou primeiro para que eu pudesse ter um relacionamento. E foi quando eu fui presenteada, né, pelo Espírito Santo e por Deus com um casamento abençoado, com um homem de Deus que me respeita, que ele é eu tenho uma perna, ele é a minha outra perna. Ele me ajuda a caminhar na fé, ele sempre está comigo em todos os momentos. Ele não me aponta o dedo em nenhum momento, muito pelo contrário, ele sempre está comigo na caminhada da fé. Mas o maior tesouro, a maior conquista que hoje eu tenho dentro de mim é o Espírito Santo. É Ele que me supre as minhas necessidades. A necessidade que o meu esposo não consegue me suprir, que a minha profissão não me supre, o Espírito Santo Ele me supre. Ele é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. Ainda que juntasse todos os tesouros do mundo inteiro, todos os ouros, prata, o Espírito Santo Ele ainda é o maior. Ele é o que me dá força, é o que me fortalece durante todos os dias da minha vida. Existe um lugar onde eu irei morar com meu Senhor. Meu Senhor. Com os anjos vou cantar e vou glorificar louvores a meu Deus. Senhor, vem renovar-me, Senhor, vem ajudar-me a chegar a Ti. Existe um lugar onde eu quero morar, Nova Jerusalém. Jerusalém, oh que linda, onde o Cordeiro habita, lugar de gozo e alegria, que maravilha. Jerusalém é seu nome, cidade santa do meu Rei. Por estas ruas de ouro, com Ele andarei. Senhor, vem renovar-me, Senhor, vem ajudar-me a chegar a Ti. Existe um lugar onde eu quero morar, Nova Jerusalém. Jerusalém, oh que linda, onde o Cordeiro habita, lugar de gozo e alegria, que maravilha. Jerusalém é seu nome,
cidade santa que reluz, lá estarei para sempre com meu Senhor Jesus. Acordar, tomar café, levar as crianças na escola, trabalhar, almoçar, arrumar a casa, descansar e no outro dia, tudo de novo. E assim é a nossa vida. Vivemos numa rotina diária. E se assim não fosse, nossa vida seria uma bagunça. Mas há um perigo que ronda a alma se tratando da rotina. Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. É aí que surge a frase, entrando no piloto automático. Essas palavras são muito usadas na aviação. Com a modernidade dos aviões, essa função facilita e muito a vida da tripulação. Porém, nem sempre isso é confiável. Foi o que aconteceu com o voo 447 da Air France. A viagem corria dentro da normalidade, mas após 3 horas de voo, a aeronave começou a apresentar problemas nos sensores, o qual desativou o piloto automático. Nesse momento, o comandante do voo não estava na cabine. Os copilotos tentam reverter a situação, porém a falta de experiência os fazem tomarem decisões erradas. Enquanto isso, tentam várias vezes chamar o comandante. O capitão entra na cabine enquanto o avião cai e vira bruscamente. Já não dá mais tempo para nada. A aeronave caiu no mar. Quando estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa, é comum ativarmos o piloto automático. Mas é nesse momento que a pessoa está mais vulnerável ao diabo, pois nesse período de distração, ele lança o seu ataque. E muitas das vezes, quando a pessoa tenta retomar o controle, não há mais tempo. Muitos estão na igreja e na obra de Deus, fazendo tudo no piloto automático. Sabem fazer, mas não há mais aquele prazer do início. Acreditam estarem de pé, mas na verdade estão caindo como um avião sem piloto. Cuidado com o sucesso. A ausência de lutas, os momentos de glória, eles costumam nos levar à acomodação. Por isso que a vida cristã é feita de lutas e tribulações, pois esses momentos exigem mais de nós. É quando mais oramos, jejuamos e buscamos o socorro divino. Lembre-se que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Por que você se afastou da igreja? Mágoas? Decepções? Fake news? Orgulho? Talvez para muitos um motivo fútil, mas para você não foi. Isso te machucou, te feriu e te esfriou. Reconheça, no fundo, o verdadeiro motivo é que você nunca recebeu o Espírito Santo. Aquele dia foi apenas uma emoção, e a prova disso é que você se afastou. Quem nasce dele é a habitação e morada do Altíssimo, e jamais o despreza por coisas e pessoas. É impossível receber o Espírito Santo e em seguida deixá-lo, pois ela se torna a própria bênção. Mas acredite, ainda existe uma chance de recomeçar a sua vida com Deus. Você que está afastado e com saudades, porém sente-se envergonhado e não encontra forças para voltar. Nesse momento, Deus está te chamando. Volte. Participe de uma reunião às quartas e aos domingos no Templo de Salomão ou em uma Universal. Nós vamos assistir o testemunho agora, também muito interessante, extremamente glorioso para o nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque esses testemunhos que nós estamos mostrando o que Deus está fazendo. E o que ele tem feito na vida dessas pessoas, ele quer fazer na sua vida também, minha amiga e meu amigo. Você que está afastado, você que está afastada, e você que diz assim, puxa, quem me dera poder ser essa pessoa. Você pode ser a hora que você quiser, é você quem determina, é você quem diz, eu quero. Quando você diz, eu quero, na hora Deus liga com você e aí está ligado, vai acontecer na terra, na sua vida, o que aconteceu lá no céu. Vamos assistir o testemunho dessa criatura que vai ajudar você a tomar a atitude certa. Vamos assistir. Eu me chamo Cássia, eu tenho 55 anos e sou bancária. Eu sou filha adotiva. Quando eu tinha 1 aninho aproximadamente, meus pais biológicos me deram para os meus pais adotivos, alegando que minha mãe biológica tinha uma depressão e não podia cuidar da gente. O relacionamento na minha casa com a minha mãe e com o meu pai era muito difícil. Por quê? Porque eles trabalhavam no candomblé. O encosto falou para ela que eu era uma pessoa que eu tinha maldição. E aquilo foi me acarretando um trauma muito grande. Eu já chorava muito sozinha. Eu conheci um rapaz, eu tinha 15 anos e ele já tinha 28. O relacionamento com ele era horrível. Por quê? Em primeiro lugar, que eu não sabia que ele usava drogas, né? Por eu ser também uma menina inexperiente, eu não conhecia nada disso. Qualquer coisa que eu fazia ou falasse, ele me batia. Tanto é que teve um episódio que eu falei para ele que eu tinha ido na casa da minha mãe, ele começou a discutir comigo, começou a me bater, aonde ele quebrou os 2 dentes meus da frente de tanto me bater. Eram muitas brigas mesmo, sabe, da gente se bater, quando ele desistia de mim, eu me humilhava para ele, até que eu fico grávida. Eu cheguei ao extremo de pegar o meu filho e dar para minha mãe. Falar, mãe, eu não tenho condições nenhuma de ser mãe. Porque me vinha aquela voz me falando que era para me matar o meu filho. Eu falei, como que eu posso cuidar dele? Né? Quantas vezes eu chegava até perto dele e vinha aquela vontade de eu matar ele. Até que uma outra pessoa me indicou uma psicóloga e ela só atendia de sábado. E era longe. Então, assim, eu que trabalhava a semana todinha, chegava no sábado, eu tinha que me deslocar para aquele lugar longe, chegava lá, até que um dia ela falou assim, eu preciso ouvir você em 3 sessões. Quando chegou na terceira, ela falou para mim, eu não posso te ajudar, eu não entendo o que você sente. Sabe, aquela vontade. Você verifica, minha amiga e meu amigo, que o caso dessa moça também é a mesma coisa, se repetiu com ela, o que havia acontecido com a anterior, com o testemunho anterior. O coração dessa mulher a incitava a matar o marido, a brigar com o marido. O coração do marido a incitava a bater nela. O coração dele o incitava a bater nela. O coração dos dois queriam que eles se batessem, ao ponto de dela ser incitada pelo próprio coração a dar o seu filho para sua mãe. O mesmo que a sua mãe fez com ela em relação à mãe adotada, mãe adotiva dela. Então, minha amiga e meu amigo, quantas vezes você, eu, todos nós, seres humanos, tomamos atitudes incitados pelo coração, a voz do coração. A voz do coração é a voz mais perversa, mais nociva, mais cruel, porque ela faz a gente casar mal, ela faz a gente escolher uma profissão errada, ela faz a gente amar a quem nos odeia e odiar a quem nos ama. O coração, a voz do coração é que faz a gente tomar atitudes erradas na vida. E por causa dessas atitudes erradas, nós sofremos, porque nós colhemos o fruto daquilo que nós semeamos. Ora, isso é claro. Então, se o meu coração me incita a fazer uma coisa errada, eu der ouvidos a essa voz, então eu vou fazer aquilo e vou colher os frutos dessa voz desgraçada.
E aí eu não posso culpar a Deus das minhas mazelas, da minha má sorte, digamos assim. Minha amiga, veja como as pessoas têm sido vítimas da voz do coração. Vamos continuar ouvindo o testemunho dessa moça, por favor. De me matar o tempo todo. Eu ia na praia, aquela voz ficava falando para mim me jogar, que eu não servia para nada. Eu já não estava suportando mais. Estava terrível, aquela voz, aquela coisa, aquele incômodo, aquela coisa forte. O meu marido dirigindo, eu abri a porta do carro e me joguei. Me joguei, quebrei o braço, machuquei o rosto, eu caí no asfalto, o carro em alta velocidade. Eu me machuquei muito. Ali eu comecei a chorar muito, porque não é uma coisa que eu queria. Aí começou a pior parte para mim, que aquela voz ficava falando para mim assim, ó, sai correndo, e nua, tinha que ser nua. O meu marido pegou e me levava no pronto-socorro. O pronto-socorro me levava para um lugar que só fica gente louca lá em Osasco, chama CAPS. Eu lembro que o médico falou assim para mim, pediu para ele sair da sala, nesse pronto-socorro psiquiátrico, lá em Osasco. Ele falou, vou te dar a medicação. Eu nunca tinha passado por aquele médico. E ele falou para mim assim, você está num estágio mais forte da depressão e de loucura. Eu vou fazer uma guia para você decididamente ficar no hospital, né? Um hospital psiquiátrico. Era como se Deus estivesse falando ali comigo, o tratamento com você vai ser diferente. Eu falei, Deus, quem sou eu? Cadê o Senhor que não me protege disso? Eu vou morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu vou morrer se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou morrer. Então fala comigo, o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Mas fala comigo. Ali eu briguei muito com Deus, muito. Tomei um banho, pus uma roupa, subi e meus filhos falaram assim, mãe, onde você vai? A minha cabeça estava doendo muito, 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 muito. Falei, eu vou no médico. Desci, tomei um ônibus. Aí passou 2 pontos, que eu moro bem pertinho da igreja, da Catedral de Osasco, da Igreja Universal. Eu dei sinal e saí. E de novo eu falei com Deus ali no ponto. O que eu faço? Eu não sei nem para onde eu vou. Eu vi a Igreja Universal. Ele falou, vai lá. Aí eu subi. Aí tinha uma evangelista, que hoje é obreira. Ela conversou comigo, falou para mim que o meu jeito, para mim, tinha cura. Que ela também tinha passado por um processo de doença e foi curada. Eu sei que eu passei aquela tarde toda ali, passei muito bem. Ela foi chamar o pastor, pediu para uma obreira chamar o pastor veio. Eu já vi uma esperança para minha vida. Ele falou para mim que depressão tinha cura, que pânico tinha cura. E ele falou, você tem um mal dentro de você, mas aqui esse mal vai sair. Ele começou a falar para mim que eu tinha que ter um novo nascimento. Em primeiro lugar, eu tinha que ter o batismo nas águas. E depois eu tinha que ser nascida do Espírito. E ele leu para mim o capítulo de João, que aquele que não nasce da água e do Espírito não tem parte com Deus. Aí tinha um propósito para você fazer uma carta para Deus e colocar no envelope. E eu fiz uma carta para Deus, eu falei tudo que estava dentro de mim. Ou o Senhor é Deus ou o Senhor não é. Porque Deus já tinha aprendido também essa fé. É tudo ou nada, é tudo por tudo. Não tem nada a perder. Aí eu fiz aquela carta e fiz o meu voto ali, né? Que o voto era o quê? Estava construindo aqui o templo, era um voto de uma cadeira, de R$2.015. A minha filha olhou e falou assim, infelizmente nós vamos ter que te internar, você ficou louca. Todas as igrejas você podia ir, mãe, menos na Universal. Cada degrau que eu me aproximava de Deus, acontecia uma coisa comigo. E eu fui perdendo, mas eu fui perdendo para ganhar com Deus. Porque está escrito lá, aquele que não deixar pai, mãe, tia, irmão, marido, filho, não pode ser discípulo de Jesus. E aquela palavra me consumia. E eu fui, e naquele dia foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque onde tinha aquele vazio, aí Deus preencheu tudo. Ele me deu força, Ele me deu coragem, Ele me deu fé. Ele falou que Ele nunca me abandonou, que Ele sempre esteve comigo. Ai de quem colocasse a mão em mim, que eu estava curada, restaurada, que a minha vida ia ser diferente. Tudo que eu fosse fazer, eu ia fazer por perfeição, para agradá-lo. Porque Ele era comigo e Ele estava dentro de mim. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Mas a partir daquele momento, Ele foi o dono da minha alma. Eu sabia que se Jesus voltasse agora, Ele ia me levar com Ele. Eu não tinha mais dúvida. Que eu ia morar na Nova Jerusalém, que eu ia morar na rua onde tem ouro. Onde Ele ia chamar os amados do meu Pai, aquele entrou dentro de mim. Que acontecesse o que for, aquela segurança estava dentro de mim. Que nada ia me tirar.
que Ele era comigo. Mas esse fogo abrasador, ele entrou dentro de mim, que eu não dependo mais de ninguém. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, é você não depender de ninguém, de ninguém. Eu estou dirigindo, eu estou falando com Ele. Eu estou pensando em fazer algo, eu estou pensando em Deus. Ô Jesus, isso aqui tá bom? Espírito Santo, isso vai te agradar? Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com o Espírito Santo. Eu sou feliz, eu sou contente, eu tenho uma natureza alegre. Eu adquiri algumas coisas financeiras, eu tenho carro zero, já coloquei carro zero no altar, eu tenho outro, eu tenho um apartamento do lado da igreja, que eu queria tanto morar do lado da casa do meu pai. Então, assim, eu te convido para você vir participar de uma reunião, os pastores, as obreiras, todos de braço aberto, para te recepcionar, para cuidar, para te alimentar da fé. Nasci nesse altar e vou morrer nesse altar, aqui ninguém me tira, só quando eu morrer, porque é tudo que eu tenho. É o Espírito Santo, é essa vida nova, é essa fé que eu aprendi. Nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, estreia nacional do filme Nada a Perder 2. A história de uma igreja que foi sempre perseguida. E o outro lado desta mesma história que a mídia não contou. Nada a Perder 2. Ingressos à venda nos cinemas de todo o país. Meu nome é Rodrigo Inácio Loyola, tenho 39 anos. A minha infância foi conturbada. A minha mãe era espírita do candomblé. O meu pai era presidiário, bandido. Eu vivia indo visitar ele na cadeia, aonde eu cresci. Com esta vida conturbada, aos 14 anos cometi o meu primeiro crime, meu primeiro assalto, onde tomei gosto pelo crime, onde eu me deparei na minha primeira prisão, cometendo assaltos. Fui para dentro de um presídio onde eu tomei uma sentença de 20 e poucos anos e fiquei lá quase 16 anos. Dentro do presídio eu recebi o convite pelos voluntários da Igreja Universal da UNP para estar assistindo o filme. Aí eu fiquei pensando comigo, mas eu vou assistir o filme, o Bispo Edir Macedo tem a fama de que ele não presta, que ele é ladrão, que ele é isso, que ele é aquilo, mas eu não tenho nada a perder, né? Eu não gostava da igreja, pra falar a verdade, eu não gostava da Universal, até tanto porque o que eu ouvia falar, porque eu não conhecia. Fui assistir o filme com a curiosidade, não tinha nada a perder, fui assistir o filme. Eu assistindo o filme, eu vi que totalmente não era aquilo que eu pensava, né? Porque que eu imaginava por causa das fake news, né? Porque os outros falavam. Eu fui assistir o filme e aquele filme despertou a minha fé. Ensinou, na verdade, eu exercer a minha fé, porque o bispo ali, naquele momento da prisão, eu tive a certeza ali que se ele fosse ladrão, as pessoas não estavam lá em volta do DP, pedindo para libertar ele, orando por ele, clamando por ele. Porque se uma pessoa é bandida, ninguém vai fazer aquele movimento que foi feito por um bandido, só por uma pessoa de bem. E ali despertou minha fé também, quando nasceu o desejo dele ganhar alma, as pessoas que não acreditavam nele. E ele perseverou, a fé dele perseverou e hoje está onde que está. A fé que foi despertada por mim depois que eu assisti o filme, eu me entreguei totalmente. Despertou a minha fé, eu comecei a participar das reuniões e eu me lembrava da entrega do bispo, da fé do bispo, da perseverança, e eu peguei aquilo para mim como modelo. Aí eu fui perseverando, eu fui na fé, fui clamando, fui participando das reuniões, me libertei dos vícios, que eu era viciado, eu era usuário de cocaína, de álcool, me libertei. Me batizei, depois da minha libertação me batizei e fui fazendo os propósitos. Tudo que eu ia me lembrando do filme, que era para edificar a minha fé, eu ia colocando em prática. Depois que eu me batizei, eu comecei a entender a importância que era de ter o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que não deixava o Bispo Edir Macedo abaixar a cabeça, que ele era perseverante, que ele é ainda perseverante, aquela fé dele inabalável, e eu desejava aquilo para mim também, porque eu entendi a importância de receber o Espírito Santo,
com tudo que eu me lembrava do filme, tudo aquilo que eu senti do filme, e aquela fé que aquele homem despertou, aquela perseverança dele, com aquele espírito que ele tinha que não baixava a cabeça, eu tinha que ter aquilo ali também. Então foi na onde que eu comecei os propósitos, na madrugada, acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, orava, jejuava, clamava, ia evangelizando, ia convidando o pessoal para as reuniões. Até um certo dia, na madrugada, eu recebi o Espírito Santo. Esse dia foi um dia maravilhoso. Foi um dia que 3 horas da manhã está todo mundo dormindo. Dentro do presídio está todo mundo dormindo. E eu, naquele momento, estava clamando, estava de joelho, com o meu quieto fechado, e o Espírito veio sobre mim. Eu tinha vontade de pular, tinha vontade de gritar, de chorar, aquela alegria imensa. E eu comecei a querer falar para todo mundo o que eu tinha recebido, eu queria passar para todo mundo. E eu passava para as pessoas: olha, eu recebi isso, eu recebi o Espírito Santo, vocês precisam conhecer. Então, aquilo que eu conhecia, eu queria que as pessoas conhecessem também. E até hoje, eu quero que as pessoas conheçam. E mesmo depois que eu recebi o Espírito Santo, eu continuei no presídio, continuei preso. Mas como se eu não tivesse preso, porque eu estava com a liberdade. Dentro de mim eu era liberto, eu estava liberto, eu tinha liberdade espiritual. Mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo, eu dentro do presídio, eu andava como uma pessoa que estava livre. Eu andava alegre, eu andava sorrindo, as pessoas falavam: meu, como é que você pode estar sorrindo, dando risada no lugar desse? Eu falei: rapaz, se você recebesse o que eu recebi, você andava dando risada e até dava cambalhota aí na frente de todo mundo, porque é uma alegria que é inexplicável. Após eu ganhar minha liberdade hoje, eu sou um Rodrigo totalmente diferente de lá atrás. Hoje eu sou um bom pai, hoje eu sou um bom filho, sou um bom marido, coisa que eu não era antes. Hoje eu faço o trabalho aqui na rua, sou voluntário da UNP. E o meu maior desejo agora é de voltar lá para dentro. Mas não como preso, e sim como voluntário, como obreiro, como pastor, para levar esse espírito para as pessoas, para passar o espírito, para passar a fé, que é o mesmo espírito que eu vi lá no filme, lá o Edir Macedo, que não abaixava a cabeça, o mesmo espírito daquela perseverança, daquela fé do bispo que habita dentro de mim e que eu quero agora passar para as mesmas pessoas que se encontravam no problema que eu me encontrava lá dentro do presídio. Então esse é meu desejo agora, de conquistar, de passar esse espírito lá dentro para as pessoas. O Espírito Santo é tudo para mim. Não tem bem maior do que o Espírito Santo. Não tem dinheiro, casa, carro, relacionamento que é comparável com o Espírito Santo. O Espírito Santo é incomparável. Ele é tudo para mim. Eu só preciso dele e de mais nada, porque eu sei que com ele eu tenho tudo. Até mais do que tudo, ele é para mim. Nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, estreia nacional do filme Nada a Perder 2. A história de uma igreja que foi sempre perseguida. E o outro lado desta mesma história que a mídia não contou. Nada a Perder 2. Ingressos à venda nos cinemas de todo o país. Meu nome é Maria Isabel Fagundes Ventura, sou assistente de desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho. Antes de vir para a igreja, eu já tinha uma ideia já pré-concebida. Eu fiquei com a ideia de que a igreja não era uma igreja, era um comércio, onde se vendia promessas, onde se vendia um lugar no reino de Deus, onde a intenção do bispo era de extorquir as pessoas, roubar o dinheiro das pessoas. Ele era tido como um charlatão pela mídia. Ele era tido como um ladrão. E eu peguei tamanha ojeriza da igreja que eu atravessava a rua para não passar em frente. Eu não gostava nem de passar em frente à igreja. Mas eu era uma pessoa que, mesmo casada, com 2 filhos, eu me sentia muito solitária, eu era vazia, triste. Essa situação se foi piorando, até que eu tive uma doença física. Eu tive uma doença física, uma doença incurável. E eu sofri muito com essa doença, porque os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. Fiquei com 20 quilos de inchaço. E eu não conseguia comer, eu tinha todo o organismo todo desregulado, até o momento que eu não andava mais.
eu fiquei prostrada na cama. E eu não queria mais viver. Eu me despedia dos meus filhos, do meu marido, que eu falava que eu queria morrer, que eu ia morrer e que eu queria morrer. Então, para mim, ali era o fim. Eu ficava naquela cama dia e noite. Fazia mais nada. Nem a alimentação para os meus filhos. Aí eu fui levada em vários lugares, inclusive em sessão de espírito, para receber passe. E tudo foi piorando. Tudo foi piorando. Aí eu sentia muitas dores a partir daí. O meu marido tentando ver se fazia com que eu tivesse um pouquinho de vontade, né, de me despertar, sugeriu de que a gente vendesse aquele apartamento. Eu morava num apartamento de Coab, na periferia de São Paulo. E para a gente ir para outro lugar, para ver se me despertava alguma coisa, né, porque nada fazia eu ter vontade mais. E ele chamou uma corretora. Ela, quando ele mostrou o apartamento, ela falou, e aqui? E ela conhecia os apartamentos, porque ela é uma corretora que mora lá, nesse mesmo lugar, os apartamentos todos iguais. Mas ela disse que sentiu algo muito forte ali, na frente daquela porta. Ela falou, por que essa porta está fechada? Eu tenho que ver todo o apartamento. Aí meu marido falou, não, é que minha esposa está doente e ela não quer. E ela insistiu, não senhor, eu preciso ver porque eu preciso avaliar melhor o apartamento. Pergunta lá para ela. Ele foi e perguntou, eu concordei dela entrar. E ela ali, ela já me viu, já começou a falar e perguntar o que eu tinha. Aí me ofereceu uma oração, eu aceitei. Quando eu perguntei, ela disse que ela era da Igreja Universal e que ela tinha certeza que se eu fosse receber uma oração na igreja, que eu ia ser curada e que eu ia sair de tudo aquilo. Eu entrei carregada, né, para dentro da igreja. Fui forçada com todas essas letras, né? Minha mãe forçando e eles me carregando. Aí, o bispo chamou para ir lá na frente quem estivesse doente. Aí aquilo entrou dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido uma oração daquela. E aí eu já coloquei naquele momento essa certeza. Voltei para casa, não quis mais nem a cama. Eu falava, eu vou andar e não quero que ninguém me segura. Eu voltei a prestar atenção que tinha que fazer o almoço das crianças, que tinha que cuidar da escola, que durante 6 meses eu larguei, do meu marido. Eu já voltei a dormir, eu fui curada, a minha saúde totalmente restabelecida, voltei à vida 100%. E aí, participando das reuniões na igreja, eu participava terça, quarta, sexta e domingo. Eu aprendi que eu tinha que cuidar, não só da minha vida física, como da minha vida espiritual. Eu participei na época de uma campanha que teve na igreja, do estudo do Espírito Santo. E ali o pastor foi explicando a respeito do que seria esse Espírito, esse Consolador na minha vida. Como que haveria uma transformação a partir do momento que o Espírito Santo passasse a habitar a minha vida. Foi numa reunião em que foi pregado sobre o dia de Pentecostes. E o pastor pediu para quem estivesse interessado no Espírito Santo, interessado nessa transformação, que viesse até a frente do altar. Eu fui. E aí, nessa busca, eu recebi o Espírito Santo. E essa certeza, que não foi só naquele momento. Eu saí da igreja feliz, sorrindo. Eu passei a ser uma mulher muito ativa, uma mulher completa. Nunca mais eu me senti sozinha. Eu passei a ser a mãe, a esposa, que eu não conseguia ser. Trabalho junto com autoridades. Eu tenho colegas de trabalho
que fala para mim da minha diferença, de como eu sou um ser diferente. Que quando eu entro na sala de trabalho, eles sentem a felicidade, eles sentem um brilho. Eles até dizem assim, não sabemos nem explicar. Então, ter o Espírito Santo me tornou uma pessoa completa, tanto para mim como para os demais. Eu digo a todas as pessoas, e especialmente aquelas, sobretudo aquelas que têm o mesmo preconceito que eu tinha com relação ao Bispo Macedo, da Igreja Universal, que não perca tempo. Essa igreja é uma fonte de vida, porque ela é de verdade regida por Deus e pelo Espírito Santo. Então não perca mais tempo não demora não, por favor. Não faça como eu, não demora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós elevamos os nossos olhos para os montes, não para pedir, não para te suplicar, embora haja necessidades em nós, mas o que mais fortalece o nosso ser é a vontade de te adorar, te louvar e te agradecer pelo que o Senhor tem feito na vida daquelas pessoas que são sinceras. Às vezes elas têm preconceitos contra nós porque não conhecem a Ti. Outras, meu Senhor, estão afastadas da fé porque foram vítimas, não de fake news, mas foram vítimas das próprias intrigas de irmãos e coisas dessa natureza. Mas, meu Pai, eu te louvo e agradeço porque a Tua presença é forte, é visível, é palpável na vida daqueles que têm sede de Te conhecer, na vida daqueles que estão sedentos pela verdade. Eu te peço então, meu Senhor, caia o Teu Espírito sobre todo este povo, para que ele venha, meu Pai, entender, compreender que o Senhor é quem dá a vida, que o Senhor é quem dá a oportunidade, que o Senhor é que faz acontecer o milagre, mas é preciso que elas creiam, é preciso que elas acreditem, é preciso que elas tomem atitude, é preciso que elas venham à fonte que é o Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, faça a ficha cair para que elas venham viver a vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço e agradeço, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, Deus sonda você agora, e eu tenho certeza, quando Ele fala no nosso intelecto, na nossa mente. Então, ouça a voz de Deus e obedeça,
E você vai ver a grandeza dele na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Invista na sua vida, porque Deus quer que você seja a glória dele neste mundo. Deus abençoe, e amanhã estaremos aqui de volta neste horário e nesta emissora. Até lá. Contigo estou a